Oi, boa noite. Tudo? Deixa eu ver, agora é 8h37. Eu vou preparando material aqui enquanto as outras vão chegando. Boa noite, sejam bem-vindas. Bom, vamos iniciando. Muito bem, vamos começar então. Enquanto isso, as outras vão chegando. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte: vocês estão conseguindo acompanhar o material que eu tô colocando lá no grupo? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Tá. Tá bom, então.
Me digam como é que está o acompanhamento com o material lá no grupo, as atividades, como é que tem sido para vocês? Estão conseguindo fazer, responder as questões? Já deram uma lida no material? Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, vamos começar então. A aula de hoje é: enxergue além, existe vida após a dor, supere seus traumas. Essa é uma aula, é um tema muito interessante, porque realmente para que nós sejamos extraordinárias e venhamos desenvolver todo o potencial que nós temos dentro de nós, nós precisamos aprender a enxergar além. E entender que existe vida sim após as tempestades, após as lutas, após as dificuldades, após os traumas. Nós precisamos aprender a superar os nossos traumas. Então, vamos falar sobre este tema hoje, que ele realmente é muito importante para que nós venhamos ter uma vida acima da média, além do normal, né? E vou passar aqui. Bom, existem 5 armadilhas que podem nos impedir de ir além. Quando se fala em superação de traumas, quando se fala em enxergar além, nós podemos encontrar 5 armadilhas no caminho que nos impedem de ir além. Ou seja, que diante de uma circunstância, diante de uma situação, nos trava. Eu chego aqui, eu passei por esse obstáculo, mas eu não consigo ir além. Porque existem armadilhas que me prendem. E quando eu vou dar um passo, essa armadilha me segura. E a primeira armadilha é achar que o futuro será igual ao passado. Muitas vezes nós, por nos traumatizarmos com alguma coisa, com alguma circunstância, a gente acha que o futuro vai ser igual, né? A gente tem muito essa tendência, enquanto ser humano, a pensar que tudo vai ser do mesmo jeito sempre. Mas esse poder de decidir e de fazer diferente está nas nossas mãos. Deus nos deu o livre-arbítrio, né, que é o poder sobre as nossas decisões, os nossos comportamentos. Então, nós precisamos parar de achar que o nosso futuro vai ser igual ao que passou. Sabe aquele ditado que diz assim, gato escaldado tem medo de água fria? Quem já ouviu esse ditado? Comenta aí. Quem já ouviu aquele ditado? Gato escaldado tem medo de água fria. É difícil quem não ouviu, né? É um ditado muito comum e vale muito pra gente, pra nós, porque é exatamente isso. O que acontece eu vou explicar assim, por cima, verdade, antigo e muito atual, né? Eu vou explicar por cima como funciona na nossa mente essa questão de a gente passar por uma situação desagradável e dolorosa e o que acontece na nossa mente quando a gente não supera isso. Tá, por exemplo, eu passei por uma situação hoje que não foi boa. A minha mente entendeu que isso não foi bom para mim. O nosso cérebro, ele trabalha com um sistema de recompensa. Então, se não foi bom, não foi bom, então vamos evitar. Vocês podem perceber isso, por exemplo, no machucado, quando a gente se machuca e a gente precisa fazer curativo ali. O que a gente faz
quando tem pessoas por perto, a gente cuida para ninguém bater, né? Porque a gente não quer que machuque mais o machucado. Então é mais ou menos assim que funciona. Uma situação me feriu, me incomodou, me doeu, automaticamente eu entendo, né? O meu cérebro está programado para entender que se isso acontecer de novo, eu vou me machucar de novo, ou então que isso não pode acontecer mais. E aí, chegamos neste ponto que eu comentei agora da aula, que é achar que o futuro será igual ao passado. E a gente fica presa nisso. Não, mas se uma pessoa me decepcionou, então... eu tinha uma amiga, vamos dar um exemplo. Eu tinha uma amiga muito próxima que eu confiava. E aí eu perdi a confiança nessa minha amiga porque ela contou alguma coisa que era particular minha para outras pessoas. Por exemplo, automaticamente eu começo a me travar nas amizades. Eu começo a selecionar, eu paro de confiar nas pessoas para ter amigos. Eu estou rotulando de que se uma pessoa fez assim comigo, todas vão fazer. E o meu cérebro generaliza isso. Porque o nosso cérebro não tem como ele diferenciar. Então, ele é como um computador, né? Então, o que mais acontece, ele vai seguir como um padrão. Então, se ele entendeu que aquilo não fez bem, que aquela amizade aconteceu isso, então não vamos mais ter amizades profundas, porque a tendência é que isso aconteça de novo, e aí nós ficamos nos impedindo de ir além e de, por exemplo, nesse caso, né? Isso não quer dizer que todas as amizades vão ser assim, mas aí eu vou evitar ter relacionamentos mais profundos de amizade, porque quando eu chego próximo da linha que vai fazer esse relacionamento de amizade ficar mais profundo, eu vou me travar. Porque eu me lembro daquele trauma lá, daquela situação que não foi boa. E nós precisamos mudar isso. Como nós mudamos isso? Trazendo a consciência. Porque muitas coisas são de forma inconsciente. E se o meu cérebro entendeu que aquilo não foi bom, então inconscientemente vai evitar todas as outras coisas que possam ser parecidas. Ficou claro? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Mas o que acontece então é que na verdade a nossa vida muda constantemente. E o futuro, ele só vai ser semelhante. Isso aí gera atos involuntários, exatamente, porque o nosso inconsciente está programado para entender dessa forma. Inclusive, tem muitas coisas, né, que a gente faz sem perceber. Agora vamos pensar o seguinte: seria muito difícil para o nosso cérebro se tudo fosse de forma consciente. Na verdade, essa é uma maneira inteligente de o nosso cérebro funcionar. Porque, por exemplo, quando eu levanto de manhã, eu vou no banheiro e escovo os dentes. Se eu tivesse que pensar para fazer isso, nós não faríamos metade das coisas que nós fazemos durante o dia, né? Se a gente tivesse que toda a vida parar, pensar e aí fazer. Então, existem muitas coisas que precisam ser de forma inconsciente. E aí entra a questão do hábito. Bons hábitos, quando a gente inclui eles, a gente vai incluindo, ele começa a fazer parte da nossa vida e a gente começa a fazer de forma inconsciente. Só que aí aqui está a questão, nós precisamos trazer à consciência o que não está nos fazendo bem, para poder mudar esse ciclo. E entra essa questão do futuro, não ser igual ao passado, mas muitas vezes existem alguns comportamentos que nós precisamos mudar para que sim o nosso futuro seja diferente. Porque se nós vivermos no mesmo ciclo, né, da mesma maneira, pode acontecer sim, de muitas coisas serem parecidas no futuro. Mas se nós hoje nos dermos conta de coisas que precisam ser mudadas, o nosso futuro vai ser diferente.
a gente tem essa opção. Nós não estamos assim, rotuladas, vai ser deste jeito. Não, nós temos a escolha na nossa mão. Mas mudar muitas vezes é difícil, mas não é impossível. Então, o tempo, ele vai passar da mesma forma. Olha só, a gente não tem como controlar o tempo, né? E às vezes parece que ele passa tão rápido. Só que se a gente viver por viver o tempo inteiro de forma inconsciente, não avaliando os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a nossa vida não vai mudar. Porque a gente sempre tem algo para melhorar e para desenvolver. Se pararmos de repetir os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, tudo pode ser diferente. E é aí que está a questão de o futuro ser diferente do passado. Se algo não foi legal no passado, vamos fazer diferente. Vamos mudar algumas coisas que sejam necessárias e ele não vai se repetir lá na frente. Uma outra armadilha. Bom, antes de falar da próxima armadilha, eu gostaria que você então, nesse momento, fechasse seus olhos e declarasse em voz alta: o meu futuro será diferente do meu passado, porque eu vou mudar as minhas estratégias. Quando mudamos as nossas estratégias, os resultados também serão diferentes dos resultados que tínhamos antes, né? Aí a segunda armadilha, focar em problemas que não dependem de você para resolvê-los. E como a gente cai nessa armadilha? Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Muitas vezes, né, de focar num problema que não está na minha mão, que eu não posso resolver. E aí o que acontece? A gente perde tempo focando naquilo que não está na nossa mão, porque a gente tem que resolver sim o que está no nosso alcance. O que não cabe a nós, como vamos resolver? E aí a gente fica focando no problema que não depende de nós, muitas vezes no problema do outro, de um familiar, de um amigo, de uma amiga, mas que muitas vezes a pessoa é que precisa tomar a decisão e a atitude de resolver o seu problema. Mas aí a gente acha que a gente precisa resolver o problema das pessoas também, não só os nossos. Precisamos nos desprender e delegar os problemas, exatamente, porque assim, nós não vamos resolver o problema de todo mundo. Nós não vamos conseguir ajudar a todo mundo, nem agradar a todo mundo. Antes de eu ser como eu sou hoje, em um momento da minha vida, uma crença que eu tinha muito forte em mim nunca diga não. Porque dizer não é sinônimo de que você não ama. E eu tinha essa crença de acreditar que eu precisava sempre me colocar por último e dizer sim para tudo o que as outras pessoas me pediam. Eu sempre era aquela pessoa que quebrava o galho para tudo, mas não é assim que funciona. Hoje eu entendo que eu preciso também olhar para dentro de mim, porque o que acontece? Se a gente foca no problema do outro, se a gente foca a nossa vida, o nosso tempo, em função dos outros, como é que vai ficar a nossa vida? Vai ficar mal resolvida. Porque se a gente focar em resolver os problemas dos outros, nós vamos trazer mais problemas para nós e vamos acumular coisas que não precisamos. E se existe algo que nós precisamos rever sempre na caminhada da vida, é isso: as coisas que nós acumulamos. Nós costumamos acumular problemas dos outros. O que mais a gente acumula? Mágoas, amarguras, tristezas e tantas outras coisas que nós acumulamos
e o fardo começa a ficar pesado. E aí, quando a gente percebe, a gente precisa parar e dar uma olhada para dentro da mochila e tirar o que não precisa estar ali. E uma coisa que não precisa estar na nossa mochila é os problemas dos outros. Porque existe a autorresponsabilidade. Cada pessoa precisa ser responsável pela sua vida e pelas questões que elas têm a resolver. Eu não posso fazer pelo outro o que ele mesmo precisa fazer. E vice-versa. Então, a armadilha que nos impede de enxergar além, de perceber que existe vida após a dor, após a tempestade, após a luta, é ficar focando em problemas que não dependem de nós para resolvê-los. Até aqui tudo bem? E aí, o que acontece é que esses problemas que nós acabamos trazendo para nós, que são das outras pessoas, eles nos trazem outras questões. E uma delas é a ansiedade. Nos prendemos no passado e ficamos ansiosas com o que não está em nossas mãos para resolver no presente. Percebam quanta energia a gente gasta em função disso aqui. Aí a gente começa a pensar assim, ai meu Deus, mas será que vai dar certo aquilo daquela pessoa e tal? Eu vou ligar para a pessoa. Eu não estou falando aqui em não se importar com o outro, porque nós devemos sim se importar com as pessoas, né? Nos importar é importante. Deixa eu citar um exemplo. Por exemplo, tá? Eu vou falar novamente sobre a minha questão, porque eu acho que fica mais claro colocando uma situação. Quando eu estava lá com a depressão, existiam pessoas que estavam se importando comigo. Por exemplo, meu marido, a minha mãe, que estavam preocupados comigo. Mas eles não podiam resolver o que era para mim resolver. E o primeiro ponto que eu precisava resolver era decidir que eu tinha algo para buscar ajuda. Aí, imagina se eles ficassem tão preocupados e começassem a ficar ansiosos. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a gente se preocupa principalmente com as pessoas que a gente ama, né? Com as pessoas que estão próximas da gente, com a família, com filhos, com o marido. Mas existem coisas que não cabem a nós. E às vezes nós temos que deixar as coisas acontecerem para que as pessoas tomem essa decisão. É isso que acontece. Porque aí a gente fica tão preocupada que a gente começa a ficar ansiosa, a gente começa a ficar... E assim, a ansiedade, ela nos faz... ela nos dá aquela sensação de que eu não tenho controle de nada. Só que na verdade a gente não tem muito controle sobre nada. Só que aí a gente fica naquela bola de neve, né? Acumulando e sentindo essa ansiedade que não nos faz bem. E aí nos impede de enxergar além, de enxergar a vida maravilhosa que nós temos pela frente e que os obstáculos que vierem nós vamos vencer. Nós começamos a ter pensamentos negativos e por aí vai. A ansiedade nos impede de ver além. E aí tem um versículo que eu gosto muito, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Porque o que não está no nosso controle não foge do controle dele.
nós precisamos incluir esta verdade na nossa vida, de que Deus está no controle de todas as coisas. E aquilo que fugiu do meu controle não fugiu do controle dele. E uma coisa legal de se fazer todo dia para incluir esta crença, né? É todo dia falar isso. De repente meditar neste versículo e todo dia falar isso. As coisas podem fugir do meu controle, mas elas não fogem do controle de Deus. E aí o que não cabe a nós resolver, não adianta nós ficarmos ansiosas, não vai nos ajudar em nada, né? Então é importante a gente lembrar disso, que vão ter coisas que vão fugir do nosso controle, vão existir coisas na vida que não vão estar nas nossas mãos. Por exemplo, um diagnóstico médico de uma doença não está nas nossas mãos, nós não temos o controle sobre isso. Qual o controle nós temos sobre a nossa saúde? É cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física e por aí vai. É o máximo. Agora, mesmo cuidando, se nós tivermos o diagnóstico de uma doença, a doença está ali, né? Então eu tenho que tratar, eu tenho que resolver, eu tenho que ver o que eu preciso fazer para melhorar, para ficar bem. Deus faz milagres, sim, e nós podemos levar diante de Deus, e Ele pode sim nos curar, mas também existem os tratamentos médicos necessários. Então, o que não está no nosso controle, não cabe a nós ficar nos preocupando, porque não vai mudar em nada e, além de tudo, vai nos deixar ansiosos. Outra armadilha que nos impede de enxergar além é não saber governar as nossas emoções. E como é difícil, né? É uma tarefa bastante difícil governar as nossas emoções, porque constantemente nós somos testadas. Várias coisas acontecem no nosso dia que testam as nossas emoções, que nos testam. O maior problema é gerar mais problemas. Exatamente, a gente tem um e aí a gente acaba gerando mais, e aí chega um momento em que a gente não consegue dar conta de resolver tudo. Aí, não saber governar as emoções. Existem 4 emoções básicas do ser humano: medo, raiva, tristeza e alegria. Será que a gente deve sentir todas essas emoções? O que vocês acham? Será que são emoções boas? Exatamente. Por que Deus nos fez com tantas emoções? Porque a nossa vida é muito variada, tem vários momentos, tem várias situações. Então, cada momento a gente vai ter uma emoção diferente, né? E todas essas emoções são necessárias e úteis quando estão equilibradas. Aí vamos entender que assim, o medo equilibrado, ele nos impede de colocar em risco a nossa vida, mas quando está aumentado nos impede de fazermos coisas normais que faríamos em outros momentos, e quando não está equilibrado pode causar crise de ansiedade, pânico, entre outras coisas. Então, o medo ele é necessário. E uma das coisas importantes é a gente aceitar o medo, sabe? Normalmente quem tem crise de ansiedade, pânico, o medo é uma emoção que assusta um pouco, porque o medo traz o pavor, né? O medo das coisas, enfim. Mas no momento que a gente aceita o medo e pensa assim,
Tudo bem, eu estou com medo. Eu sou ser humano, eu sinto medo. Mas o medo em doses aumentadas, ele nos faz mal. Agora, o medo natural, por exemplo, ele me impede de pegar uma cobra na mão, porque eu tenho medo de ser picada e morrer envenenada, né? Então vejam como é importante ter doses de medo equilibradas, porque o medo é um sentimento, o medo é o nosso casulo, nos protege. Exatamente, o medo ele nos protege quando ele não é exagerado, né? Quando ele é em doses naturais e equilibradas, ele é bom, porque ele nos protege, nos livra do perigo, nos ajuda a sobreviver neste mundo, em tantas circunstâncias, em tantas coisas que acontecem. Já a tristeza nos faz refletir e mudar algumas coisas necessárias na nossa vida, mas quando não está em equilíbrio pode causar a depressão. A tristeza, ela também é necessária. Tem até um versículo lá em Provérbios que fala, né, que é melhor estar em um velório do que em uma festa, porque no velório a pessoa está triste e ela reflete. E a tristeza tem muito essa função de nos fazer refletir. E quando a gente reflete, a gente entende algumas coisas que precisam ser mudadas em nós. Então a tristeza, ela é necessária. Só que ela nos faz mal quando a gente sente ela todo dia, por exemplo, né? Quando a maior parte do que eu sinto é tristeza, aí sim é necessário buscar ajuda e entender por quê. Provavelmente existe algum trauma, alguma ferida emocional causando essa tristeza excessiva que gera a depressão, né? Porque a depressão, ela foi diagnosticada, mas existe uma origem, existe lá no fundo algo que causou aquela tristeza profunda por um tempo prolongado. Mas a tristeza, ela é necessária. É importante chorar, é importante sentir a dor quando nós estamos tristes, quando nós perdemos alguém que amamos, quando algo de ruim e muito difícil acontece na nossa vida. Chore. Chore, sinta, se permita sentir a tristeza. Muitas mães, né, falavam na infância, a minha mãe, se eu não me engano, também falava isso, engole o choro. Mas a gente não precisa engolir o choro, nós podemos chorar sim. Chorar não é fraqueza. Tem uma frase que eu digo, que é assim, demonstrar fraqueza é para os fortes, porque na visão geral, se sentir triste e chorar, para as pessoas que olham, muitas vezes representa fraqueza, mas é fortaleza, porque você está aprendendo a expressar as suas emoções e senti-las, porque é necessário. O que nós reprimimos vira doença. Na psicanálise falamos muito sobre isso. O que não vira palavra vira doença. Quando a boca fala, o corpo. Quando a boca cala, o corpo fala. Porque, não sei se já ouviram falar nas doenças psicossomáticas, né? Que são doenças que vêm das nossas emoções, que vêm dos nossos traumas, que vêm das nossas feridas, que nós reprimimos. E um exemplo foi o meu caso, né? Que tive uma síndrome de pânico por causa de um luto reprimido, por causa de um medo reprimido de perder, que vem lá na frente depois. De alguma forma o nosso corpo vai falar. De alguma forma ele vai dizer, não tá bem. Resolve isso porque precisa ser resolvido. Só que o que acontece é que a gente costuma não querer mexer no que dói. Mas a cura vem quando nós mexemos. E
E se mexemos dói, mas a dor ela vai ser passageira e o resultado vai ser bom, vai ser ótimo. Então é muito importante nós observarmos isso. A raiva em equilíbrio nos ajuda a nos posicionar em circunstâncias necessárias. Já em doses exageradas, nos torna em descontrole emocional, causando brigas, dissensões, etc. Muitas outras coisas que nós sabemos que acontece quando uma pessoa não sabe dominar as suas emoções e principalmente a raiva, né? Que é importante, porque assim, às vezes a gente precisa se posicionar e a raiva muitas vezes ajuda a gente a se posicionar. Quando a gente sabe equilibrar ela, então ela é necessária. Eu vou só dar uma saidinha aqui para pegar o carregador do notebook que ele tá descarregando. Eu já volto rapidinho. Pronto, voltamos. Tudo bem com vocês aí? Está tudo certo? Tá bem. Agora eu li ali, né, o comentário da Pri. Equilíbrio é tudo. E é algo que eu trago muito pra mim, a questão do equilíbrio. Por quê? Nós somos corpo, mente e espírito. Esses três precisam estar em equilíbrio. Quando um está em desequilíbrio, os outros sentem. Não dá para fugir disso. E eu já tinha muito essa verdade comigo, né, do equilíbrio em todas as áreas da vida, mas depois eu ter passado pela depressão pós-parto foi um divisor de águas na minha vida. É como se eu tivesse nascido de novo, mas numa versão melhor, sabe? É assim que eu me sinto. É como se... Eu não sei explicar, mas é como se eu tivesse despertado dentro de mim uma Daiane que estava adormecida. E o equilíbrio, ele é muito necessário, porque quando a gente não consegue equilibrar as coisas, a gente perde a nossa potência, porque Deus nos deu o potencial. Mas aí quando a gente está em desequilíbrio, né, a gente não consegue colocar para fora todo esse potencial que Ele deu para mim e deu para cada uma de vocês que estão aqui. Normalmente quando passamos por algum trauma na vida, né, no comentário ali, que ela sente assim depois do luto, a gente tem duas opções quando a gente passa por um trauma, né, por uma situação que nos machucou muito, que doeu muito. Isso, a gente descobre que é mais forte que imagina, exatamente. E a gente tem duas coisas para fazer. Ou a gente se vitimiza e fica a vida inteira nessa posição de vítima, ou a gente sente, se levanta e sai melhor. A gente ressignifica, né? A gente decide seguir em frente, incluir aquele processo que fez parte da vida. Isso aí, é sentir, se doeu, o que você faz quando dói? A gente chora, então vamos chorar. Se doeu, vamos chorar, vamos sentir, mas depois a gente levanta e segue. E inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Porque a vida é assim, nós precisamos uns dos outros, ninguém vive sozinho, ninguém vive só. Até a pessoa mais egoísta do mundo, ela pode dizer que ela não precisa de ninguém, mas ela precisa e vai precisar até o fim da vida dela. Nós precisamos uns dos outros e
E é lindo essa vivência que cada um tem, que juntando todas as vivências, cada um aprende um pouco, né? E isso é maravilhoso, porque nos ajuda a tornar a caminhada da vida um pouco mais leve. Agora, falando da alegria, a gente pode pensar que tem que estar sempre alegre. E essa era uma outra crença que eu tinha. Eu tenho que estar sempre feliz. Não, por que eu tenho que estar sempre feliz? Se eu também vou ter momentos em que eu não estarei feliz. A alegria nos faz um bem incrível, mas também não será útil se estivermos o tempo inteiro em estado de euforia. Faz sentido para vocês isso? E por isso, quando não temos inteligência emocional, perdemos o governo das nossas emoções e perdemos também a visão do nosso futuro. Agora, outra armadilha, e acho que essa é a última, a falta de fé e esperança nos impede de enxergar além. A falta de fé e esperança, elas tiram a nossa alegria, o nosso foco de ir além que nossos olhos podem ver. Lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que lindo isso, né? Vejam como Deus é maravilhoso. Essa semana, quando a gente estava viajando, eu comentei até nos meus stories no Instagram, eu estava refletindo, lendo a palavra, que eu gosto de fazer isso de manhã quando eu acordo. E lá onde eu estava, tinha muitas montanhas assim, bem altas, era um bairro rodeado por montanhas. E eu fiquei olhando, lendo e olhando para fora, e olhando para aquela imensidão, aquelas montanhas altas. E Deus falou no meu coração assim: você está vendo o lado de cá, você vê apenas a montanha, mas eu vejo do outro lado. Do outro lado, eu preparei coisas grandes para você, para mim e para você que está aqui comigo. Nós não vemos depois da montanha, mas Deus vê. Deus sabe o que vai vir além da montanha. E eu creio que além da montanha vem algo lindo. Que além da montanha da dificuldade vem algo lindo. Que além da montanha da doença, da dor, da decepção, da separação, talvez, além da montanha dos relacionamentos ruins, além da montanha das amizades que decepcionaram, além da montanha do diagnóstico médico impossível, além da montanha do desemprego, da falência financeira, além dessas montanhas, nós não vemos, mas Deus vê. E nós precisamos não permitir que a armadilha da falta de fé, a falta de esperança, nos impeçam de enxergar além e de perceber que além da montanha existe algo melhor para nós. Porque eu tenho certeza que se nós entendermos que esta tribulação e dificuldade momentânea, ela é passageira e ela é uma oportunidade de crescimento, nós vamos sair dela muito melhores. Muito melhores. Que as pessoas vão nos olhar e vão dizer como ela passou por isso, como ela conseguiu. Primeiro, foi Deus, né? Porque Deus nos segura de todas as formas. Mas a gente pode sim ir além, porque é o que Deus quer para cada uma de nós, que nós venhamos ir além. Agora sim, é a quinta armadilha. Estava na quarta, agora é a quinta. Achar que a visão do outro precisa ser igual à sua.
Como a gente tem a tendência a cair nesta armadilha? Como a gente se chateia quando o outro não tem a mesma visão que nós. Não sei se acontece com vocês isso. Por exemplo, você teve uma ideia que você achou muito legal. E aí você vai contar para uma pessoa e essa pessoa joga um balde de água fria em você e diz assim, não, isso não vai dar certo. Não, não é assim. A gente se frustra, né? Mas olha só, cada pessoa tem uma percepção da vida, uma percepção das coisas que acontecem. Existe um ditado que diz assim, como é que é? Cada cabeça é uma sentença. Ou seja, aqui, cada pessoa tem um pensamento, tem uma visão, uma forma de ver e interpretar as coisas. E a gente não pode ser egoísta a ponto de querer que o outro veja como nós. São os nossos olhos que estão vendo. E muitas vezes são coisas que Deus colocou no seu coração e não no do outro. Eu vou citar um exemplo. Quando eu decidi começar a estudar psicanálise, nós conversávamos aqui em casa e o meu esposo comentou porque eu não terminava a minha carteira de motorista que eu tinha começado a fazer. E aí, durante a gestação, no final, eu precisei ficar em repouso, eu tive que parar. E eu perdi o tempo, então eu não pude mais fazer. Eu teria que iniciar de novo. Só que o que ardia no meu coração era iniciar o curso de psicanálise para começar a trabalhar nessa área, né? Me profissionalizar, para atender como psicanalista. Essa era a minha visão. A visão dele é que a prioridade seria terminar a minha carteira de motorista. A minha visão e a minha prioridade era iniciar este curso. Só que era algo que estava no meu coração. Ele não me impediu de fazer, mas a visão dele era essa. Eu não podia ficar chateada querendo que ele dissesse assim, ai, realmente tu tem que fazer. Porque era uma coisa que estava em mim. E eu fiz, né? Eu fiz e estou terminando. Então, graças a Deus que eu fiz, porque o tempo passou. Se eu não tivesse seguido firme com a minha visão, né? São duas coisas. Não mudar a nossa visão por causa do outro, mas também entender que o outro não precisa concordar com a gente. E o tempo passa, então nós não podemos perder a nossa visão porque a do outro é diferente. Mas também não podemos exigir que os outros andem no mesmo barco que nós, agarradinhos ali com a mesma ideia e o mesmo pensamento, porque não vai ser assim. As pessoas são diferentes e está tudo bem elas pensarem diferente. Quando a gente começa a entender que não tem problema as pessoas serem diferentes de nós, fica tudo muito mais leve, porque a gente começa a ter mais paz. A gente tem paz de espírito quando a gente começa a entender desta forma. Como eu falei, cada pessoa tem uma percepção, cada um vê a vida de um ângulo, de uma forma, e está tudo bem se o outro não conseguir ter a mesma visão do futuro que você. O mais importante é você acreditar no que Deus colocou no seu coração e lutar por isso. Você precisa acreditar. Existem duas pessoas que precisam acreditar na sua missão, no seu propósito, no seu projeto. É Deus. E Ele já acredita, porque se Ele te deu é porque Ele acredita em você. E você precisa acreditar, porque ninguém faz nada sem acreditar. A gente não segue em frente se a gente não acredita. A gente não segue um projeto, um plano, um sonho se a gente não acredita nele. A gente para no caminho. Então a gente precisa acreditar constantemente nos nossos sonhos e nos nossos projetos. E não esquecer que o outro pode pensar diferente de nós, independente
de como seja a nossa visão. Quando não conseguimos dar este passo de deixar para trás o passado. Tá, peraí. Isso aqui faz parte da aula de ontem. Bom, nós terminamos aqui. Cada pessoa tem uma percepção, né? Então nós precisamos entender isso. Essa é a quinta armadilha. Achar que o outro precisa ter a mesma visão que eu. E não é assim que funciona. Não é assim. A gente fica travada se a gente fica gastando energia naquilo que não precisa. Naquilo que a gente não vai mudar. Uma coisa muito certa é: ninguém muda ninguém. Se você tem certeza de algo, faça. Não gaste sua energia tentando fazer o outro mudar de opinião e pensar como você. Mas gaste a sua energia nesse projeto seu, nesse seu sonho, nesse seu projeto, nesse seu plano, seja lá o que for que já está no seu coração, porque provavelmente existe algo em seu coração. Quem não sonha não vive. A gente sempre precisa ter algo que nos impulsione, né? Algo que nos faça levantar da cama de manhã, algo que nos faça ter alegria de seguir vivendo. Você já tem algo no seu coração, essa visão é sua. Olha só, imagina se Noé tivesse gastado toda a sua energia tentando convencer as pessoas de que iria chover. Ele não teria construído o barco, né, que Deus mandou ele construir. E como seria daí? Mas não, ele avisou e gastou a energia dele fazendo o que Deus lhe ordenou. Gaste a sua energia fazendo o que Deus colocou no seu coração. Gaste a sua energia fazendo o que está na sua mão para fazer. Gaste a sua energia resolvendo as questões que você precisa resolver. Não tentando resolver os problemas dos outros, lembra? Não tentando mudar a visão do outro em relação à vida, porque a gente não vai conseguir mudar o pensamento do outro. Às vezes nossas atitudes, às vezes não, na maioria das vezes, as nossas atitudes falam muito mais do que palavras. Gaste sua energia no seu propósito. Isso, exatamente. Por quê? A nossa energia, todo dia a gente acorda e tem a nossa energia, né? Se você, não sei se você já percebeu, mas por exemplo, vamos dizer que no seu dia você encontrou uma pessoa e é uma pessoa que sei lá, que falou uma palavra que te chateou, que te magoou naquele dia. Se você ficar focado nisso, você não se sente depois cansada, esgotada, dá dor de cabeça. Por quê? Porque a gente gasta toda a nossa energia ali. Mas então, se a gente começa a trazer a consciência do nosso pensamento, das nossas emoções, é assim: tá, ok, isso aconteceu, mas eu não vou deixar o meu dia estragar por isso. Eu vou seguir o meu dia vai ser uma bênção, o meu dia vai ser incrível, eu vou ser feliz independente do que aconteceu agora, nesse momento. A gente poupa as nossas energias e deixa para gastar elas no que é realmente necessário e o que vai nos trazer benefício. Porque se a gente fica gastando nossas energias no que nos faz mal, a gente deixa de gastar elas, a gente deixa de investir elas em coisas que vão ser boas para nós. Não tem lógica, mas a gente acaba o quê? Agindo pelas nossas emoções, né? E gastando as nossas energias indevidamente. Deixa eu ver aqui, falta 8 minutos para terminar. Bom, hoje eu terminei até aqui. Vamos só retomar então as 5 armadilhas para vocês lembrarem. 5 armadilhas. A primeira, achar que o futuro será igual ao passado. Precisamos desmistificar essa crença de que o nosso futuro será igual ao nosso passado. Ele pode ser
diferente. Nosso futuro pode ser diferente se nossas atitudes e comportamentos forem diferentes. 2. Segunda armadilha, focar em problemas que não dependem de você para resolvê-los. Ou seja, vamos focar no que está na nossa mão e no que nós podemos resolver. 3. Não saber governar as nossas emoções. Vamos buscar inteligência emocional, vamos buscar conhecimento para aprender a lidar melhor com as nossas emoções e equilibrá-las para que tenhamos uma vida mais próspera. 3. A falta de fé e esperança é uma armadilha que rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz. E é importante observarmos. E a última, achar que a visão do outro precisa ser igual à sua. Não tem como a visão do outro ser igual à sua. Por exemplo, a minha visão aqui eu estou olhando para a frente do computador, esse é o meu ângulo, é a minha visão. Mas vocês estão me olhando aqui e me vendo e a porta aqui atrás, né? Então é uma visão diferente. É igual aquele um meme, não é bem um meme, que tem o 9, né? Uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro. Um enxerga o 9 e outro enxerga o 6. É assim, a percepção é diferente. Então, não vamos exigir que as pessoas que estão à nossa volta tenham a mesma visão que nós. Mas se a nossa visão, temos a certeza dessa visão de futuro, vamos lutar para alcançar este futuro que nós estamos visualizando. Tá bom. Deu certo? Eu sempre esqueço do print. Eu lembro só depois. Que bom que vocês me lembram. Bom, faltam 5 minutos. Eu quero deixar esses 5 minutos para vocês. Tem alguma dúvida que vocês gostariam de esclarecer sobre tudo que foi falado? Ou sobre as aulas anteriores? Pode escrever se vocês não querem falar. Sintam-se à vontade. Eu quero que nesses 4 dias vocês tenham resultado. Porque assim, é como eu comentei ontem, conhecimento, tem muito conhecimento, tem muita coisa que a gente pode aprender. Mas eu quero ver vocês aplicando e acontecendo coisas diferentes na vida de vocês através dos conhecimentos que vocês estão adquirindo desses dias aqui comigo, tá? Que bom. Eu vi lá hoje. Que bom que vocês estão aplicando. Eu fico muito feliz porque a minha alegria é ver a alegria de vocês, é ver as coisas acontecendo na vida de vocês, ver mudanças acontecendo como aconteceu na minha. Essa é a minha maior alegria e é o meu propósito, estar com mulheres extraordinárias, tendo uma vida acima da média, né? Uma vida fora do normal, uma vida incomum, que é o que Deus tem para nós. Vai finalizar aqui daqui a pouquinho. Eu vou deixar um beijo para vocês. Tudo de bom, muitas alegrias, uma noite abençoada e um dia abençoado amanhã. Vou colocar o material no grupo, vou abrir para vocês